achou que eu, Davi Ocitic, tinha desistido. Só pode estar de brincadeira você, hein? Olha, eu sou um cara que não desiste nunca, né? E eu não desisti de fazer vídeo pro YouTube. Apesar de eu ter ficado um tempo sem, eu não desisti e aqui eu tô. Eu sou um cara que nunca desiste. Só de vez em quando, mas aí eu desisto de desistir, né? E é por isso que eu tô aqui. E o que eu vim trazer pra você hoje? Eu vim trazer uma dica. Claro, eu sou profissional em dar dica pra você. Então qual é a dica que eu vou passar aqui? Você é aquele cara que quer começar com programação, mas você viu um vídeo meu falando que faculdade é uma porcaria, que você não deveria gastar seu dinheiro com faculdade e tá pensando assim, cara, se eu não vou pra faculdade, onde é que eu vou aprender a programar? Eu não quero ir pra faculdade, olha o que esse cara tá falando, né, da faculdade, ele parece saber muito, né, essa barbinha dele aí. Então não vou pra faculdade não, mas por onde eu começo? O que eu faço? Eu quero aprender a programar. É aí que tá, meu amigo, é aí que tá. Se você é esse cara, então chega aqui comigo. Chega. Eu vou te dar a dica, tá bom? A dica, certo? E o que é essa dica? Olha só, primeiro de tudo, você quer começar a programar. Você quer começar por si mesmo, certo? Eu vou te dizer agora o que você não deve fazer, onde muita gente erra, tá? Para você aprender a programar, para você entrar no mundo da tecnologia, no mundo da programação, você tem que seguir uma ordem, ok? Você primeiro tem que formar a sua base. Se você quer dirigir um carro, qual é a primeira coisa que você vai fazer? Tá? Supondo que você não sabe dirigir um carro, não sabe nada. Você vai tirar sua carteira, não é? No mundo da programação funciona do mesmo jeito. Você precisa tirar sua carteira. Você precisa aprender lógica de programação, ok? Não importa para onde você quer ir. Você tem que aprender lógica de programação. Linguagem de programação é o novo inglês para você, se você quer ser um programador de qualidade. Se você quer ser um programador, certo? E como você começa fazendo isso? Se você já pesquisou sobre isso, já pesquisou a linguagem, não tem problema. Mas se você não tem nem ideia do que é uma linguagem de programação, ou não sabe em qual linguagem começar, eu vou fazer uma sugestão aqui para você. Eu quero que você aprenda Python. Por que eu estou sugerindo Python para você? Python é uma linguagem muito fácil de entender, é muito fácil de aprender, e ele, inclusive, é uma das linguagens mais populares hoje em dia. Pode ser que futuramente aí supere todas as outras. Não sei se vai superar um JavaScript não, né? Mas pode ser que futuramente aí fique pelo menos em segundo lugar, não sei, mas ela está com certeza entre as melhores linguagens e entre as linguagens que mais pagam bem hoje em dia, ok? Então é uma linguagem boa para começar e é muito fácil de aprender, você não precisa ficar se preocupando com coisas que você se preocuparia em uma linguagem de baixo nível, ponto e vírgula, tipagem, esse tipo de coisa. Então eu sugiro você pegar Python. Depois que você definiu aí na sua meta, depois que você escreveu ali na sua checklist Python, ok? O que você vai fazer, tá? Qual é a melhor maneira de você aprender uma linguagem de programação? De você explorar uma linguagem de programação e se tornar meio que um especialista naquilo. Eu vou te contar uma história. Python foi a primeira linguagem que eu aprendi. Eu aprendi num curso de matemática que eu estava fazendo na Universidade Federal aqui de Brasília. E no curso que eu aprendi ela foi o curso de Introdução à Ciência da Computação. O curso era de matemática, eu estava vendo curso de computação, né? Mas deixando isso de lado, foi lá que eu conheci programação pela primeira vez. Foi lá que eu conheci o Python, ok? E qual era a metodologia que eles passavam pra gente lá? Toda semana a gente tinha um desafio para resolver, certo? Esse desafio valia ponto na nota final. Então a gente tinha que entregar até o final da aula o desafio. E, cara, era uma bagunça. Porque a gente ia para o laboratório, ficava todos os alunos juntados em um grupinho, outros juntados em outro grupinho, entendeu? Porque o povo ali não queria fazer código, o povo ali não queria escrever código, o povo queria copiar do cara que estava fazendo, do cara que estava interessado. Eu era um dos caras que estava interessado. Então, eu mesmo não sabendo nada da linguagem, não sabendo nem para que servia aquilo, entendeu? Eu comecei a ter uma paixão por Python, porque eu escrevendo os códigos ali, mesmo sem pretensão nenhuma, entendeu? Eu fui despertando o meu interesse. E como eu tinha meio que uma meta, né? Eu tinha que entregar isso. E eu não ia copiar de outra pessoa, porque o pessoal que estava copiando, né? Do pessoal que fazia o código. Então eu meio que não tive outra escolha. Eu tinha que fazer aquele código ali. Mas o melhor de tudo, tinha gente
que não queria fazer o código. E tinha gente que estava fazendo. E por que tinha gente que estava fazendo? Porque tinha gente que se interessava naquilo. E eu era um deles. Apesar de eu ser obrigado a fazer o código, eu gostava daquilo. Eu tinha interesse em fazer aquilo. Certo? Eu gostava de ver o desafio sendo completo, o meu código ali todo bonitinho. E, cara, me dava uma satisfação. Tanto que eu larguei a faculdade. Eu entrei de cabeça em Python. Eu não tinha nenhum objetivo, entendeu? Eu só queria ficar escrevendo programa ali mesmo. E, cara, a primeira dica que eu dou pra você é ter interesse. Ache interesse em fazer isso. Ache alguma coisa que você acha que faz sentido pra você. Então, você ter interesse é muito importante. Ter interesse já é o maior passo que você vai dar aí na parte de aprendizado. Então, não adianta você querer vir para programação, querer ser um programador, mas não sabe o que o programador faz, você só quer, por exemplo, ganhar muito dinheiro. Não, cara. Ache para você algo que te inspire. Por exemplo, jogos, né? Jogos, por exemplo. Ou se você é um cara que gosta muito de matemática, sei lá, estatística, né? Você pode usar muito aí na ciência de dados para fazer isso. Análise, né? de dados, ou, por exemplo, se você quer fazer site, ou se você tem muito interesse aí em fazer um aplicativo para celular, por exemplo, começa daí, entendeu? Começa a programar pensando nisso. E essa é a primeira dica que eu dou para você. Tenha interesse, e se você não tem interesse, arranje algo que para você faça sentido nessa profissão de programação e coloque em suas metas, certo? Então, vamos para a segunda dica. A segunda dica que eu vou dar para você é documentação e tutoriais. Eu não vou falar aqui para você ir ler documentação e ver tutorial, não. Eu estou aqui para te dar uma dica que vai te ajudar. Isso daí eu não acho que é uma dica que ajuda, porque é meio que óbvio. Então, o que eu quero te falar é o seguinte: veja a documentação, leia a documentação primeiro, antes de ir para um tutorial, ok? Por que eu estou falando isso? Porque ler a documentação é uma das habilidades essenciais de um programador. Se você quer ser um programador, você vai ler muita documentação na sua vida. E muitas vezes não vai ter um tutorial ali para te ensinar. Então, leia a documentação, leia várias vezes. Se você não entendeu, aí sim você parte para um tutorial. E aí depois de você ver o tutorial, você volta na documentação, né? Revisa aí o que você não entendeu e começa a escrever o código, certo? Se você já começar com esse diferencial em você, então seu caminho vai ser muito mais fácil. Pode confiar. Mas lembrando que eu não estou falando para você dispensar os tutoriais, não. Só vai na documentação primeiro, ok? Terceira dica: escreva código. Não vem com esse negócio de ali. Esse método aqui, ela substitui um array por não sei o que, ela substitui na string por essa string aqui. Tá, vou passar para o próximo método aqui. Esse método aqui, cara, não faça isso. Não faça isso. Escreva, teste tudo que você vai estar aprendendo. Teste mesmo. Mesmo se for 1 mais 1, 2 mais 2, 3 mais 3, teste. Teste tudo, ok? Quanto mais você escrever, mais você vai estar trabalhando sua memória muscular, mais você vai estar trabalhando, né, o seu entendimento da parada, mais você vai estar trabalhando as suas habilidades como programador e mais você vai estar aprendendo, ok? Simples assim. Programe, tá? Põe a mão na massa, independente do que for. Isso não é só para quando você está querendo aprender a programar alguma coisa, certo? Se você estiver curioso com alguma ferramenta, qualquer coisa, não custa nada você ir lá, né? Dar uma palhinha ali, dar uma testadinha. Cara, isso ajuda demais. Você contribuir com projetos de outras pessoas no Git também. Cara, esse é o caminho, tá? É mão na massa. Programação é mão na massa, não adianta, ok? Você vai ter que ler muita coisa assim, mas você vai ter que ler e começar a programar depois. Não tem escapatória. Então, sempre programe, sempre crie seus códigos, sempre teste o que você está aprendendo no momento, ok? Terceira dica foi básica, foi tranquila. Agora a gente vai para a quarta e última dica. Qual que é a quarta dica? A quarta dica que eu dou para você é: trabalhe com isso. Isso mesmo. Trabalhe com isso. Mas eu estudo, não sei o que, não tenho tempo para isso. Arranja tempo. Esse é o próximo passo. Se você quer ser um programador, esse é o próximo passo. Se você tiver nem que seja um pouco confiante no que você está fazendo, no que você já estava fazendo, se você já está conseguindo completar desafios de boa, já está conseguindo entender a maior parte da documentação,
se você já aprendeu outras ferramentas, né, para complementar o que você já sabe, se você já tem um pouco de confiança, cara, procure vaga e se insira no mercado de trabalho. Ah, mas eu não tenho muita experiência, faz pouco tempo que eu comecei a programar. Mano, não tenha medo, você não pode ter medo de entrar no mercado de trabalho, você não pode ter medo de começar a programar, você não pode ter medo de começar a sua carreira, tá? Porque o começo da sua carreira é o começo de tudo, é o começo da sua jornada. Então, arranje o trabalho, porque é trabalhando que você vai aprender de verdade a programar. Trabalhar é a segunda melhor maneira de você aprender alguma coisa. Então, trabalhe, tenta arranjar uma vaga para tecnologia que você está estudando, tá? E não tenha medo de se aplicar para as vagas. Mesmo que seu currículo não tenha muita coisa, mesmo que você não tenha muita experiência, ou zero experiência no caso. Não tenha medo de aplicar para as vagas, você não precisa ter esse medo, o não você já tem. Então, perde esse medo, bora começar a trabalhar, bora iniciar a sua carreira. E sim, trabalhar é estudo também. Então tá incluído aqui nessas dicas aqui de como você começa a estudar programação. Então, são só essas as dicas que eu queria passar para você nesse meu retorno ao YouTube, nessa segunda temporada. E se você gostou até aqui, deixa um like, deixa um comentário. Se você achou que eu devia ter falado mais alguma coisa, ou se você simplesmente gostou e quer me deixar um parabéns, comentário. Se você quiser deixar crítica também, vou aceitar as críticas, chorando depois, bebendo ali um... Mas deixa ali nos comentários, dá um like, só isso que eu te peço. E não vai embora ainda, não fecha o vídeo que eu vou dar um recado final. Eu tô assumindo um compromisso com você aqui agora. Toda semana a gente vai ter uma live aqui no meu canal e um vídeo toda sexta-feira, ok? Se você me segue nas redes sociais, inclusive essas redes sociais aqui, tá? Me segue lá se você não segue ainda. Se você já me segue, você já deve ter visto que eu tenho uma live aqui que eu faço toda quarta-feira no YouTube, chamada Decodando. É uma live bem descontraída. Claro que o assunto da live é voltado para tecnologia, programação, mas é bem descontraído, entendeu? Tô lá para tirar dúvida, né? Aceitar a sugestão, passar vergonha lá, pegando uns códigos difíceis para fazer e passando vergonha, aceitando sugestão, né? Vendo meme, sei lá. É uma coisa bem descontraída mesmo. Então apareça por lá, nem que seja para dar boa noite para mim, que eu já vou ficar super feliz. Então vai lá que a live é massa, tá legal demais. E é basicamente isso. E, claro, vídeo toda sexta-feira. Não esquece, já coloca na agenda. Toda sexta-feira, vídeo novo. E vai ter uma live toda quinta-feira. Toda quinta-feira, decodando. Sexta-feira, vídeo novo. Fechou. É nóis. Não vou sumir de novo. Meu compromisso com você. Simbora.